Bom, o título da nossa sessão aqui é Desafios, Alimentação Saudável, Desafios do século XXI. Que desafio a gente está falando? Dois atributos da crise que nós temos no mundo em relação à alimentação são importantes a gente considerar. O primeiro é que os padrões atuais de alimentação que a gente tem praticados em todo o mundo, eles determinam uma boa parte das doenças, do adoecimento global e da mortalidade precoce. As doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração, vários tipos de câncer, que afetam tantas pessoas, né, e causam tanto sofrimento e interrupção precoce da vida, se estima que 2/3 dessas doenças crônicas, elas se devem à má alimentação. Isso não era assim há algum tempo atrás, tornou-se dessa forma. O outro grande problema, que também está aí nas manchetes dos jornais, das revistas, é o impacto que a produção de alimentos tem no mundo. Então, para manter esse padrão de alimentação atual que a gente vê no mundo, nós estamos emitindo 30% das emissões de gás de efeito estufa, né, que vão levar ao aquecimento global, elas são determinadas pela alimentação. Então, tanto para a saúde humana quanto para o planeta, a forma de a gente se alimentar, isso de maneira geral no mundo inteiro, não está adequada. Então, essa é a crise. O desafio é saber para onde a gente precisaria caminhar para evitar pelo menos esses dois grandes problemas, né? A pessoa que talvez tenha sumarizado de maneira mais sintética como deveria ser a alimentação saudável, o que é a alimentação saudável, é o jornalista e escritor Michael Pollan, né? Imagino que certamente vários de vocês aqui já leram o livro, já ouviram falar. Ele como jornalista, ele tem uma capacidade de síntese, né, muito grande. Então, ele sintetizou em 7 palavras o que seria uma alimentação saudável e sustentável no século XXI. Né? Em inglês, ele fala, eat food, mostly plants, not too much. 7 palavras. Né? Isso em português, traduzido seria como alimentos, maiormente de plantas, não demasiado. Né? As 2 primeiras recomendações, a gente pode até discutir mais na sequência das nossas 2 apresentações, mas são mais fáceis de entender. Né? Por que consumir alimentos na maior parte de origem vegetal? Porque, na verdade, os alimentos de origem animal causam alguns problemas de saúde, muitos problemas ambientais e, economicamente, são inviáveis. Né? Eles têm um custo muito maior. O não comer demais tem as mesmas razões. Né? Pelas mesmas razões, a gente não deveria comer demais. Agora, a primeira recomendação é que talvez possa causar mais estranhamento. Né? Coma alimentos. O que ele quis dizer com isso? Né? Afinal, comer o que se não alimento? Será que o que a gente come, será que a gente consegue comer alguma coisa que não seja alimento? Até algumas décadas atrás, realmente não teria sentido falar isso. Como alimentos, como assim? Alimentos. Eu vou comer o quê? Mas a mudança que houve na forma de processar os alimentos, ela levou a que uma parte da oferta alimentar, ela não é mais feita de alimentos. Pelo menos não alimentos como nós conhecíamos no passado. Há um grupo de produtos processados que tem origem em alimentos, mas ele é tão processado, ele fica tão distante do alimento original, as propriedades deles, os atributos desses alimentos, desses produtos, eles estão tão distantes dos alimentos naturais que a gente talvez nem devesse chamar de alimentos. Né? Em 2009, a gente conceituou isso que o Pollan, isso que ele falava, do que não seriam alimentos. A gente fez essa conceituação, publicou um artigo sobre isso e denominou esses produtos de alimentos ultraprocessados, ou produtos alimentícios ultraprocessados. Isso foi em 2009. Né? Esse artigo é um dos artigos do nosso grupo que teve mais citações na literatura internacional, e desde então, ele está fazendo 10 anos esse nosso artigo, né? Vários colegas aqui presentes, autores desse artigo,
Essa publicação está fazendo 10 anos, e esse conceito, essa classificação de alimentos que a gente propôs em 2009, vem sendo usada mundialmente, né? Pesquisadores na França, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, Austrália. Enfim, é um dos grandes sucessos da produção científica do Brasil, esse conceito, essa classificação. Bom, mas o que são alimentos ultraprocessados, né? Como é que para a gente entender o que são alimentos ultraprocessados, a gente tem que entender por que as sociedades humanas processam alimentos há séculos ou há milênios, né? O queijo, o pão, as conservas. Então, isso tem milênios, né, de tradição. E qual é o objetivo do processamento de alimentos? Qual é a função do processamento de alimentos? Essencialmente, a principal é aumentar a duração dos alimentos naturais. Os alimentos naturais são muito perecíveis, né? O fato deles serem perecíveis implica problemas de segurança alimentar. Você precisa ter alimentos o ano inteiro, não é? E como é que você faz isso? Você processa, uma parte dos alimentos você consome frescos e outra parte você processa. Quer dizer, quando a gente processa o trigo, o grão de trigo, vira farinha de trigo, e você acrescenta água, e você fermenta, e você cozinha, né? Isso você pode fazer na sua casa, mas a indústria em geral faz isso, né, há muito tempo. Você está aumentando a duração do trigo, né? Quando você faz isso com o leite, transformando em queijo, da mesma maneira. Quando você faz com a cerveja, isso, né? Na verdade, até uma discussão interessante, aparentemente, a gente sabe isso, que as civilizações humanas elas foram formadas muito com a domesticação do trigo, né? E a domesticação dos cereais, de maneira geral, né? E o pão teria sido um dos primeiros produtos dessa domesticação. E, na verdade, tem gente que acha que a cerveja, na verdade, que era uma forma que você tinha de prolongar a duração dos alimentos e ter alimentos durante o ano inteiro. Bom, essa é a primeira fase, né, da revolução industrial, vamos dizer assim, na área dos alimentos. Aí você tem uma outra fase, que é a produção de ingredientes culinários. A maior parte dos alimentos não só são perecíveis, mas para muitos alimentos você precisa cozinhar, temperar, salgar. Então, surgem os ingredientes culinários. Os óleos, a manteiga, o azeite, o sal, o açúcar. Mas tem uma característica muito interessante, porque não são produtos consumíveis por si próprios. Eles são ingredientes culinários, como o nome está dizendo, e as pessoas usam para quê? Para preparar os alimentos, para transformar os alimentos em comida, em coisas prazerosas, etc. Então, nós temos o aumento da duração dos alimentos, a facilitação da preparação dos alimentos e, em alguns casos, por exemplo, como o caso do queijo, você incorpora ao leite um novo sabor, uma nova textura, então você aumenta a diversidade dos alimentos. Esse processamento de alimentos antigo, vamos dizer assim, e que existiu durante séculos e milênios, o resultado final dele é extremamente positivo, né? Claro que você pode colocar sal demais na sua comida, ou açúcar demais, mas, de maneira geral, sabendo utilizar, principalmente os ingredientes culinários, ele é extremamente positivo. Então, e a indústria de alimentos, ela repete isso com razão. O processamento de alimentos é uma coisa muito importante, né? E muito necessária. Não haveria civilização humana se não houvesse processamento de alimentos. Basta falar isso. Mas o processamento de alimentos sofre uma grande mudança no século passado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter um nível de modificação dos alimentos que a gente não conhecia no passado, com o advento em massa da produção de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são mais antigos. Talvez o primeiro exemplo de alimento ultraprocessado seja a Coca-Cola, né? Como é que a Coca-Cola no final do século XIX, um farmacêutico americano, ele descobre que, adicionando bicarbonato de sódio na água, ele criava uma água gaseificada, colocando um corante caramelo, ele dava uma cor ali um pouco mais interessante,
Com extrato de noz de cola e de folhas de coca, ele conseguia aromatizar esse produto e, além disso, estimular o sistema nervoso central, e dando uma certa euforia para as pessoas. Aí ele criou a Coca-Cola, né? Isso, durante algum tempo, os produtores de Coca-Cola ganharam muito dinheiro, porque, veja, temos ingredientes baratíssimos, né? Água, extratos, corantes, açúcar, todos ingredientes muito baratos. E, com isso, se ganhou muito dinheiro, a Coca-Cola ganhou muito dinheiro. Na esteira da Coca-Cola vem uma série de produtos análogos. Snacks, salgados, doces, sobremesas industrializadas, molhos, refeições prontas, ou prontas para consumir, ou prontas para crescer. Há uma infinidade de alimentos ultraprocessados que faz com que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% das calorias que a população americana consome são de alimentos ultraprocessados. Esse valor é um pouco menor em outros países, no Brasil um pouco mais de 20%, na Inglaterra 50%, mas em todos os países, e sobretudo, isso é importante, nos países de renda baixa e média, é onde o crescimento das vendas desses produtos é maior, né? Então, o que a gente tem hoje em dia é um aumento considerável da produção e venda desses alimentos, né? E qual a explicação disso, né? Esses produtos eles são de custo relativamente baixo, eles são extremamente convenientes, né? Eles estão prontos para consumo, você não precisa cozinhar, eles têm uma duração enorme, alguns são não perecíveis completamente, eles são propagandeados intensamente, porque eles são muito lucrativos, e com o lucro desses produtos você consegue fazer campanhas de marketing muito agressivas, muito sofisticadas. E, finalmente, nós temos a globalização, e isso daí é a relação com a Segunda Guerra Mundial. O que acontece a partir da Segunda Guerra Mundial? Você começa a aproximar os mercados do mundo, né? E as empresas americanas passam a ter um espaço muito grande de venda dos seus produtos no restante do mundo. E, a partir dos anos 80, com a globalização da economia, esse cenário, então, torna-se ainda maior. Bom, então, vocês poderiam dizer, isso é muito bom, na língua inglesa se fala win-win, né? Os produtores de ultraprocessados cada vez têm mais renda, mais lucros, as pessoas têm produtos acessíveis que elas podem comprar. Então, qual que é o problema que nós temos aí? O problema é de dois tipos, mas o principal é a saúde, né? Na realidade, hoje há muitas evidências de que essa substituição, né, de alimentos naturais, ou minimamente processados, ou processados, e preparações culinárias, por esses produtos ultraprocessados, essa é uma das principais causas, dos principais motores da epidemia mundial de obesidade e diabetes, por exemplo, que a gente tem no mundo. As evidências que relacionam o consumo de ultraprocessados com doenças como obesidade, como diabetes, como hipertensão, colesterol elevado, câncer de mama, depressão, mortalidade por todas as causas, mortalidade em geral, elas foram produzidas entre 2009 e 2018, e principalmente nos últimos 2, 3 anos. Essas evidências foram reunidas numa publicação da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e vocês podem encontrar na internet isso, alimentos ultraprocessados, qualidade da dieta e doenças crônicas, né? Então, essas evidências estão aí sistematizadas, estão compiladas aí. Dessas evidências todas, talvez a mais importante é um estudo publicado há alguns meses atrás por pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é o maior laboratório de pesquisas médicas do mundo, sem dúvida nenhuma. E esses pesquisadores fizeram um primeiro ensaio clínico com alimentos ultraprocessados. O que eles fizeram? Eles pegaram 20 voluntários, internaram num hospital e compararam as pessoas consumindo dieta ultraprocessada com uma dieta com 0 de alimentos ultraprocessados. E comprovaram que as pessoas na dieta ultraprocessada consumiam 500 quilocalorias a mais por dia, né? Era uma alimentação ad libitum, então as pessoas podiam escolher quanto quisessem comer, elas comiam 500 quilocalorias a mais, a diferença de 2 quilogramas em apenas 2 semanas, comparando as duas dietas. Então, com esse estudo, né,
Em ciência, a gente sabe, nunca a gente tem certeza de nada, né? Sempre a gente vai se aproximando da verdade. Mas, na realidade, hoje eu diria que as evidências são bastante robustas no sentido de indicar os alimentos ultraprocessados como um grande problema de saúde pública que a gente tem no mundo. O que fazer para reverter essa situação? Vários documentos internacionais têm colocado que a redução no consumo desses produtos é um item básico se a gente quiser combater a epidemia de doenças crônicas, né? Por outro lado, vários países do mundo têm implantado políticas muito semelhantes às que a gente fez com relação ao tabaco, com impostos, com regulação de publicidade, com regulação da rotulagem, com advertências nos rótulos, como o Brasil está próximo, esperamos, de fazer recentemente. No Brasil, qual é essa situação? Afora essa chance que a gente tem agora de aprovar essa rotulagem nutricional, que já existe, de ultraprocessados, que já existe em outros países, um aspecto em que o Brasil se destaca bastante, e nós vamos ouvir agora isso na apresentação seguinte, é a educação alimentar. O Brasil, em 2014, o Ministério da Saúde do Brasil inovou a educação alimentar com a publicação de um guia alimentar, incorporando vários desses conceitos e princípios que eu falei para vocês. E esse guia vem sendo replicado em outros países. Hoje a gente já tem o Uruguai, o Peru e o Equador, que têm guias alimentares bastante parecidos. E sobre esse guia alimentar do Brasil e sobre essa nova ideia da educação alimentar, a gente vai ouvir a nossa colega Maria Laura Rosário. Obrigado. Então, boa noite a todas e todos. Eu sou a Maria Laura, eu sou nutricionista e eu venho já há alguns anos estudando sobre como são formuladas as recomendações alimentares, né? Como elas são elaboradas, implementadas e divulgadas. E as recomendações alimentares, elas são recomendações sobre o que a gente deve comer, né? E a verdade é que essas recomendações elas estão por toda parte. A gente é constantemente bombardeado por mensagens, né? Muitas vezes até contraditórias. Reduz o consumo de gordura, reduz o consumo de carboidrato, reduz o consumo de carne, né? O fake burger. Será que isso é a solução, né? O que de todas essas mensagens a gente pode tirar, né? Como de fato mensagens que são efetivas, fazem algum sentido e são baseadas em evidências. Acho que a primeira notícia boa, assim, digamos, que eu trago é que elas talvez sejam mais simples e mais intuitivas do que a gente pode pensar num primeiro momento. E aí que entra a importância dos guias alimentares, como o Carlos falou, né? Os guias eles são esses documentos oficiais, usualmente assinados pelo Ministério da Saúde, como é o nosso caso aqui no Brasil, e que trazem as recomendações idôneas, confiáveis, sobre princípios e formas saudáveis de se comer. E, dessa forma, os guias têm um amplo potencial de influenciar positivamente tanto a saúde das pessoas quanto a saúde do planeta. Mas eu falo potencial porque a verdade é que a maioria dos guias alimentares ainda hoje no mundo, eles têm uma visão extremamente reducionista sobre o que é alimentação. E tem um olhar sobre os alimentos que é um olhar que enxerga os alimentos como sistemas de transferência de nutrientes, né? Como se eles fossem apenas sistemas de transferência de nutrientes. E um grande exemplo desses guias alimentares reducionistas, eu acho que é a pirâmide alimentar, que eu tenho certeza que todos, ou pelo menos a grande maioria aqui conhece, que a pirâmide ela reúne os alimentos de acordo com perfis de nutrientes semelhantes. Então, ela reúne os ricos em carboidrato, ricos em lipídio, ricos em proteína e assim por diante. E muitas vezes até mistura no mesmo grupo alimentos que são completamente diferentes, né? No mesmo grupo ficam, por exemplo, as carnes frescas e as carnes processadas, adicionadas de sal, porque ambas são fontes de proteína. Os grãos de arroz e os grãos de trigo ficam no mesmo grupo de barrinha de cereal, no mesmo grupo dos sucrilhos, porque são considerados os ricos em carboidrato. Mas qual é o problema dessa abordagem? Acho que o primeiro problema é que a gente teve um avanço na ciência da nutrição. E os estudos começaram a nos mostrar cada vez mais, né, junto com essa transição do nosso sistema alimentar, que o Carlos falou,
que o perfil de nutrientes sozinho ele não seria mais suficiente para explicar toda a relação que existe entre o que a gente come e a nossa saúde. E, em segundo lugar, quando a gente olha o alimento como se ele fosse simplesmente, né, um transferidor de nutriente, a gente ignora outras características do alimento e do ato de comer que também determinam a nossa saúde. E, dessa forma, né, quando um guia alimentar ele se propõe a ser um guia para a saúde planetária, ele não pode mais ter esse olhar de falar simplesmente de recomendações nutricionais, né, de valores de nutrientes a serem alcançados. Obviamente, eles devem considerar a importância dos nutrientes, ninguém está negando que os nutrientes são importantíssimos, mas eles devem falar de alimentos saudáveis, de refeições saborosas, culturalmente apropriadas, de modos de comer adequados e também de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. E a segunda boa notícia, eu acho, é que esses elementos eles não se contradizem, né? A gente não precisa, talvez, escolher uma alimentação que seja boa para a minha saúde, mas ela não vai ser tão boa assim para o ambiente, né? Ou ao contrário, né? Os padrões alimentares saudáveis e sustentáveis, eles geralmente são os mesmos, né? Os alimentos que são bons do ponto de vista nutricional, que têm um equilíbrio na oferta de nutrientes, são os mesmos padrões que promovem modos de comer prazerosos e são os mesmos padrões que promovem um ambiente mais saudável, né? Promove uma sustentabilidade ambiental. E nesse quesito é que o nosso guia é uma super inovação. Em primeiro lugar, quando a gente fala de alimentos saudáveis, a gente tem que entender que existe uma sinergia dos nutrientes dentro dos alimentos. Os alimentos eles não são simplesmente um produto de uma soma dos seus compostos bioativos, né? Na verdade, os alimentos eles são uma matriz, né, complexa, cheia de fitoterápicos e feitos de forma não aleatória, né? Os alimentos eles foram feitos pela natureza com super controle evolutivo e biológico. E o efeito de um alimento no nosso corpo ele não se dá simplesmente pela soma do efeito dos nutrientes, né? A soma do efeito do carboidrato com a soma do efeito da proteína. Mas ele se dá exatamente pela soma dos efeitos dos nutrientes, da interação dos nutrientes entre si e também da interação dos nutrientes com outros componentes dos alimentos que não são nutrientes. E a função de muitos desses outros componentes, talvez a gente nem saiba, né? E talvez alguns desses componentes a gente sequer tenha conseguido identificar hoje ainda. E um grande exemplo disso é o leite materno, né? A gente achou ali que a gente ia conseguir mimetizar a função do leite materno em fórmulas infantis que reproduziam a sua composição nutricional, e não deu certo, né? Porque mesmo tendo a mesma quantidade de carboidrato, lipídio, proteína que o leite materno, a gente viu que as fórmulas não eram tão protetoras. Isso porque o leite materno é muito mais do que a sua composição nutricional. Da mesma forma, a gente também não conseguiu reproduzir, por exemplo, o efeito protetor das frutas, verduras e legumes contra doenças cardiovasculares quando a gente colocou os nutrientes desses alimentos numa cápsula. Da mesma forma, né, as frutas e verduras e legumes eles não são um produto do efeito das suas vitaminas. Eles são muito mais que isso, né? E quando a gente ingere as mesmas vitaminas numa cápsula, a gente não tem os mesmos benefícios. Outra característica que a gente tem que considerar é que existe uma interação sinérgica na forma com que a gente combina os alimentos. E da mesma forma com que os alimentos, né, em si, as refeições, os padrões alimentares, eles também não são aleatórios, né? A forma com que a gente combina os alimentos na forma de refeição também é um produto, né, da nossa evolução com controle biológico e cultural. E o efeito dos padrões alimentares no nosso corpo, ele não se dá pela soma do efeito dos alimentos, né? Ele se dá também pela forma com que os alimentos são combinados, preparados e servidos. E mais até mesmo do que os alimentos, as refeições, mais recentemente a gente começou a entender que os modos de comer, as circunstâncias que envolvem o ato de comer, onde a gente come, com quem a gente come, o que a gente está fazendo enquanto a gente come, também tem algum efeito na nossa saúde, né? Também determinam a qualidade e a quantidade do que a gente come. E o valor simbólico, histórico e o prazer proporcionado pelos alimentos e pelas preparações culinárias feitas por esses alimentos também determinam as condições de saúde, que era algo quase que impensável, né? Quando a gente olhava os alimentos
via nutrientes. E ainda mais recentemente existe a gente começou a reconhecer que os alimentos eles são produzidos, processados, abastecidos dentro de sistemas alimentares que influenciam a nossa saúde também pelo jeito com que eles impactam na sociedade e no meio ambiente. E existem sistemas alimentares, né, que promovem justiça social, boas condições para o trabalhador do campo, biodiversidade, uso racional dos recursos naturais, enquanto que existem sistemas alimentares que promovem a desigualdade social, o monopólio, a exploração no campo, o uso excessivo dos recursos naturais, o impacto ambiental. E quando a gente fala de um guia que se propõe a dialogar com esse nosso conceito atual de alimentação, a gente tem que falar de um guia que considere todas essas dimensões e não só que traga valores de nutrientes que a gente tem que alcançar. Então, como o Carlos falou, o guia brasileiro atual ele foi publicado em 2014 pelo nosso Ministério da Saúde e ele traz uma super mudança conceitual em relação ao nosso guia anterior, que tinha sido publicado em 2006 e que vinha com essa mesma lógica da pirâmide alimentar, né, no agrupamento dos alimentos de acordo com os perfis nutricionais. E esse guia ele acompanhou, né, essas mudanças no sistema alimentar, acompanhou as mudanças nas condições de saúde das pessoas e trouxe esse olhar com um novo paradigma da ciência da nutrição. E, em primeiro lugar, o guia não faz mais esse agrupamento de acordo com o perfil de nutrientes, né? Ele agrupa todos os alimentos em 4 grupos, de acordo com o perfil, né, com a característica do processamento industrial. Ele traz só recomendações qualitativas, ele não fala em tamanho de porção a ser consumida, não fala em valores de nutrientes que a gente tem que chegar, idealmente. E ele traz uma perspectiva realista e factível, que é muito interessante, né? Boa parte das recomendações foram baseadas na pesquisa de orçamentos familiares, que coletou dados de consumo alimentar de mais de 30 mil brasileiros de todas as classes sociais e regiões do país, né? E quando a gente analisou essa pesquisa, a gente viu que boa parcela dos brasileiros já fazia o que o guia preconizava. E a gente usou esses brasileiros como um exemplo para aproximar todo o resto da população deles, né? E isso é muito interessante, porque a gente não usou só estudos mais teóricos, nem mesmo estudos que foram realizados em populações com culturas completamente diferentes das nossas, né, como os estudos realizados nos Estados Unidos, mas a gente conseguiu fazer uma valorização cultural e regional muito forte, né, entender que a gente já tinha o nosso padrão alimentar saudável, baseado em várias teorias que, obviamente, são universais, mas que a gente conseguia aplicar aqui em todas as regiões do país e assim por diante. Então, o guia ele traz, digamos que, 10 passos para uma alimentação saudável e sustentável. O passo 1 é faça de alimentos in natura minimamente processados a base da sua alimentação e que eles sejam em variedade e predominantemente de origem vegetal. Então, esses alimentos que são os grãos, as leguminosas, frutas, verduras, legumes, nozes, enfim, eles são a base tanto de uma alimentação nutricionalmente balanceada, né, de refeições saborosas, culturalmente apropriadas, mas eles também fomentam um sistema de produção de alimentos mais sustentável e justo. A segunda recomendação, o segundo passo do guia é utilize sal, açúcar e óleo com moderação. O Carlos também adiantou, né, a maioria desses alimentos, os alimentos in natura, grãos, leguminosas, carnes, enfim, eles não são consumidos de forma isolada, eles são preparados, né, eles são temperados, cozidos, enfim, para transformar, né, para formar as preparações culinárias, salgadas ou doces. Então, moderadamente, os ingredientes culinários, o sal, o açúcar, as gorduras, eles agregam sabor nas preparações culinárias sem deixar necessariamente as preparações desequilibradas nutricionalmente. O terceiro passo do guia é limite os alimentos processados. E os alimentos processados também é exatamente aquele grupo de alimentos que o Carlos estava falando, que são os alimentos mais antigos, né? Os pães, as conservas, os queijos, que são já, obviamente, alimentos processados, mas simples, né? Geralmente com adição de sal ou de açúcar, é um alimento in natura, e que, obviamente, eles não são tão saudáveis quanto os in natura, né? Uma conserva de pepino não é tão saudável quanto o vegetal in natura. Mas, desde que consumidos de forma moderada, limitada e acompanhando as preparações culinárias, eles não fazem com que a refeição fique não saudável, né? Eles fazem parte de um padrão alimentar saudável.
Então, assim, combinados, né, os alimentos in natura ou minimamente processados, com os ingredientes culinários, com os alimentos processados, isso é a base das preparações culinárias que a gente tem há muitos séculos, né, e que não estavam associados com essa transição dos padrões de doença, né, para esse cenário das doenças crônicas, da obesidade. Muito diferente é o passo 4 do guia, que daí sim, né, evite alimentos ultraprocessados. Esses alimentos, eles são desequilibrados do ponto de vista nutricional, sim, né? A forma de apresentação desses alimentos faz com que a gente consuma eles em excesso, por causa desse apelo que eles têm, da hiperpalatabilidade. Eles substituem os alimentos saudáveis e as formas de produção desses alimentos são insustentáveis, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Tá? O passo 5 do guia é coma com regularidade, atenção e sempre que possível em companhia. Então, esses modos de comer, eles estão associados com uma melhor digestão dos alimentos. Eles nos ajudam também a ter um maior controle da quantidade que a gente ingere, né? Porque a gente tem uma capacidade de prestar mais atenção naquele momento do comer. Eles também promovem mais interação com os familiares, com os amigos, né? Mais interação social. E, em última análise, também mais prazer ao comer. O passo 6 do guia é compre na feira ou em outros lugares que priorizem os alimentos in natura ou minimamente processados. Esses locais, eles estimulam a agricultura familiar, estimulam a economia local e, portanto, os sistemas alimentares também mais saudáveis e mais sustentáveis. Fazem bem para a saúde, para o ambiente e também são mais econômicos para quem compra. O próximo passo, o passo 7, é cozinhe. Né? Por mais que a gente consiga comer alimentos in natura ou minimamente processados fora de casa, é quase impossível que a gente pense numa alimentação saudável a longo prazo sem que a gente não tenha nenhum envolvimento com a cozinha, né? Pelo menos em alguns momentos da nossa vida. Então, estimular que as pessoas, né, exercitem, aprendam, compartilhem as suas habilidades culinárias faz bem para a saúde. Isso, obviamente, para todas as idades e para todos os gêneros. O passo 8 do guia é planeje suas compras e suas refeições. Então, pense, né, faça um planejamento do cardápio, veja a despensa, pense no que precisa ser comprado, analise a sua rotina e veja se existe alguma atividade que pode dar espaço para a alimentação, né? Isso é um investimento na saúde. O passo 9 do guia é evite o fast food, né? Fora de casa, dê prioridade aos locais que ainda fazem a comida feita na hora, restaurante universitário, PF, Quilo. Então, a gente ainda tem muita opção fora de casa que valoriza a culinária local, a economia local e que é saudável. E, por fim, o passo 10 do guia é seja crítico em relação à publicidade de alimentos. E certamente é o passo mais difícil, né? Porque a gente é bombardeado por essas mensagens contraditórias que não querem informar e sim vender. Então, a gente precisa sempre desconfiar dessas mensagens milagrosas, né? Será que é realmente o fake burger que vai resolver? Será que é diminuir isso, aquilo, outro, um elemento da alimentação? Mas mais importante do que isso é a gente, como cidadão, apoiar as medidas regulatórias que visem diminuir esse assédio da publicidade para as nossas escolhas. Então, apoiar a legislação de proibição da publicidade para criança, apoiar a legislação que agora está em discussão sobre a mudança da rotulagem dos ultraprocessados. Então, é isso. O guia, ele obviamente foi ultra atacado pela indústria de ultraprocessados, que tentou fazer confusões sobre as mensagens, né, deslegitimar as evidências, que agora acho que não tem mais volta, as evidências estão super consistentes, mas, por outro lado, foi super apoiado por entidades nacionais, internacionais. O Michael Pollan, que o Carlos começou falando, tweetou, chamando o guia de revolucionário, né? O guia, agora, ele estimulou, né, ele embasou a publicação do Guia Alimentar para Menores de 2 anos, que saiu do forno agora semana passada e que traz essa abordagem também do processamento de alimentos. Então, é isso, né? Ele é um instrumento pedagógico que dá informações tanto para nós quanto para o planeta, né? E traz recomendações em relação à sustentabilidade, tanto pessoal quanto domiciliar, local, global, até mesmo filosófico. O guia acabou de fazer aniversário de 5 anos e eu acho que ele está mais atualizado do que nunca, né? Então, é isso. Obrigada.